Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Qual é a contribuição do pensamento de Jorge Bataille para os estudos em religião? Eu converso no Religare de hoje com Giovanni Catenacci. Bem-vindo, Giovanni, ao nosso programa. Olá, Flávio. Um grande prazer estar aqui com você. E você já conhece o Religare através do nosso canal no YouTube? Já se inscreveu em nosso canal? Procure por Religare, Conhecimento e Religião. E além do YouTube, você pode nos procurar também nas plataformas de podcast. E sempre que você considerar o nosso programa interessante, compartilhe nas redes as entrevistas do Religare. Giovanni, falando sobre esse autor, Jorge Bataille, o que da biografia dele pode ser destacado por você como algo que ajuda a gente a compreender a contribuição que ele dá para os estudos em religião? Quem foi Jorge Bataille? Flávio, você sabe que não é sempre que a biografia e a filosofia são convergentes, mas no caso de Bataille, essa relação é bastante promissora para a gente começar a entender os meandros do pensamento deste filósofo. Bom, Bataille nasceu em Bion, na França, no ano de 1897. Teve uma infância e uma juventude, uma adolescência, melhor dizendo, bastante conturbada, bastante difícil do ponto de vista existencial de um garoto de pouca idade, né? A grande marca desse período é, sem dúvida, o processo de adoecimento do pai. Desde que Bataille havia nascido, o pai estava acometido de uma doença chamada sífilis. E Bataille, então, acompanhou esse processo de deterioração, de degeneração da saúde física e psíquica de seu pai, né? Bom, na Primeira Guerra, Bataille, já com 17 anos, se vê diante de um acontecimento também bastante importante, que é justamente o abandono da figura paterna. Isso ocorre diante da decisão da sua mãe, não é? Que, com a invasão da França pelo exército alemão, se viu obrigada a tomar uma decisão, ou ficar ou partir. Como o pai era doente, inválido, eles tiveram de abandoná-lo para trás. Bom, isso vai marcar profundamente o jovem Bataille, mas não somente ele, como também a sua mãe. Digo isso porque sua mãe também incorrerá em um processo de adoecimento bastante importante do ponto de vista de sua saúde mental, né? Os últimos dias de sua vida, a mãe de Bataille vive como uma louca, certo? Bom, dos 18 aos 28 anos, Bataille decide se tornar padre, sacerdote, e ingressa, então, em um seminário, não é? em um monastério, uma vida bastante austera, reclusa. E aqui nós temos uma outra marca bastante importante do pensamento de Bataille, que é justamente o elemento religioso, né? Junto com essa figura paterna, com esses traumas de infância, o atravessamento do índice religioso aí em seu pensamento. Bom, apesar de seus esforços, ele desiste, então, da carreira religiosa, e com 30 anos, antes dos 30 anos, inclusive, ele se muda para Paris. Ele sai do 880, né? Já ali como um jovem adulto, então, ele se entrega a uma vida bastante boêmia, noturna, desregrada, experimenta tudo aquilo que não pôde viver em sua vida pregressa. Bom, é lá também que ele presta um concurso público e se torna funcionário da Biblioteca de Paris, né? Sim. E lá, então, ele vai viver enquanto bibliotecário até o fim de sua vida. Bataille sempre foi um bibliotecário.
É interessante a gente notar essa informação, porque é através desse contato com o mundo erudito, então, que ele ingressa justamente nos círculos intelectuais franceses do período pós-guerra, né? E, sem dúvida, Bataille foi um grande erudito. Né? E Além do francês... quando é que ele Pois se não. torna, então, um escritor? Já nesse primeiro momento? Então, ele é um erudito, conforme eu estou dizendo, né? Além do francês, do alemão, do inglês, do italiano, ele também vai estudar russo, chinês, latim, grego. Frequenta um círculo de amizades bastante profícuo do ponto de vista teórico e intelectual, né? Chega a participar de uma série de revistas, a mais conhecida delas, inclusive nós temos tradução para o português, né? A revista Acefali, onde ele troca ali algumas figurinhas com figuras importantes como Roger Caillois, Pierre Klossowski, Jean Wahl, André Masson e tudo mais, né? Você pergunta dessa questão da literatura em seu pensamento, né? Eu acredito que uma obra que pode ajudar a gente a entender, Flávio, a dinâmica, né, do pensamento de Bataille, o raciocínio, a imaginação de Bataille, é um texto, uma novela erótica, pornográfica, chamada A História do Olho. A História do Olho. Esse é um texto lapidar de Bataille, um texto de ingresso, né, vamos dizer assim, Bataille dá as boas-vindas, né, coloca o carro na rua com esse texto, e lá estão contidas, em germe, todas as linhas diretivas que compõem e constituem o seu modo de pensar, de refletir. Se você me permitir, eu trago duas informações bastante instigantes para a gente entender como é que funciona, mais ou menos, como é que opera a lógica do pensamento de Bataille, né? Bom, a primeira delas é que Bataille nunca assinou esse texto. Bataille não assumiu a autoria dessa escritura, né? Apesar de seus amigos, todos seus amigos saberem que era um texto de Bataille, ele nunca o assumiu. Bom, as hipóteses divergem em relação a esse fato. A primeira delas é que dirão que Bataille tinha medo de perder o emprego. Então, no sentido de conservar o seu ofício, ele prefere não assumir o texto. O texto. Uma outra tendência explicativa, né, é justamente a presença dessa intuição que consiste no seguinte: Bataille tem uma tônica muito importante no que se refere ao apagamento da identidade, ao apagamento do rosto, à perda do nome próprio. Como se através da perda do nome próprio, Bataille conseguisse falar no próprio nome. Entende? Através do escamoteamento, né? Do escondimento da sua identidade, Bataille, então, adquire os elementos necessários para fazer passar uma singularidade mais autônoma e tudo mais. Uma segunda questão muito interessante para a gente entender Bataille, e que diz respeito a esse texto, é o seguinte, Flávio: ele é fruto de um período de análise que Bataille fez durante um ano. Os amigos deles aconselharam Bataille a fazer terapia, e ele foi fazer terapia. E sob os cuidados, sobre a clínica de Adrien Borel, ele, então, leva adiante esse processo. Acontece que Borel, que inclusive se tornou seu amigo, um confidente, todos os textos de Bataille são encaminhados para Borel, né, um grande amigo, era um terapeuta nada ortodoxo, que durante as sessões mostrava, apresentava a Bataille uma série de fotografias, de imagens. E a coleção de fotografias que mais chamaram a atenção de Bataille dizem respeito ao suplício de um soldado chinês. Todas essas informações constam no livro de 1961 chamado As Lágrimas de Eros. Bom, o que é o suplício do soldado chinês? Este homem, acusado de assassinar um príncipe, foi condenado à pena capital. Não é? E de uma forma bastante cruel, porque a pena
prescrevia que ele fosse mutilado em 100 pedaços. Como se não bastasse toda essa crueldade, este pobre homem deveria estar vivo durante o processo. Então, para que ele não viesse a desmaiar durante o cumprimento de sua pena, os soldados ministravam, os seus algozes ministravam doses cavalares de ópio. Então, durante esse processo, esse homem sorri. Bom, abro um parênteses aqui. Se você, Flávio, não tiver uma suscetibilidade muito frágil e delicada, você pode procurar essas imagens na internet. Elas estão lá no Google, você pode encontrar. Eu não indico se você tiver o estômago assim, mais ou menos como o meu, né? Muito sensível, não consigo lidar com algumas imagens. Enfim, mas isso vai chamar É mais muito... nessa direção mesmo. Mas para quem for curioso, pode ir lá procurar, né? Mas isso chama muita atenção de Bataille. Essa zona de vizinhança entre o horror e o êxtase. Sim. Entre a morte e o gozo. Não à toa, Bataille vai ser considerado um autor maldito, né? Bom, apesar de tudo isso ser muito perturbador, de fato, é através do exercício de ficcionalização dos seus fantasmas, entende, Flávio? A perda do seu pai, o enlouquecimento da mãe, o seu fracasso, né, no ingresso na vida religiosa, a sua decepção com Deus. Ou seja, é através da ficcionalização de todos esses fantasmas que Bataille consegue dar uma saída mais ou menos útil para o seu sofrimento. E aqui a E gente tem... aí, Giovanni, antes de você seguir, eu gostaria de sugerir, então, aqui uma pausa, né, para ver, então, como é que isso tem desdobramento, né, então, outros desdobramentos na obra dele, que você já apresentou alguns aqui. No Religare de hoje, eu converso com Giovanni Catenacci, nós estamos falando sobre Jorge Bataille e a sua contribuição para os estudos em religião. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Jorge Bataille e a religião é o tema do programa de hoje. Eu converso com Giovanni Catenacci. E você fez uma excelente apresentação da biografia do autor e, como você bem disse logo no início, né, há uma profunda relação entre o que ele viveu e o que o seu pensamento. Né? Qual é, né, o aspecto que você gostaria de destacar, Giovanni, né, concluindo, né, essa biografia que você apresentou, da influência do Jorge Bataille, da vida dele para a sua filosofia? Tá. Bom, eu falava dos encaminhamentos literários da terapia de Bataille, né? A Exato. terapia dele chega a termo com a conclusão de um texto, de um livro. Isso é muito interessante da gente pensar, porque a linguagem, né, o estatuto da linguagem no pensamento de Bataille é muito importante para a gente compreender a sua filosofia. Né? Quer dizer, porque é justamente, conforme eu dizia, através da ficcionalização dos seus fantasmas, ou seja, é através de uma espécie de corpo a corpo da língua com o seu próprio limite, da língua com a sua angústia, do ser com as suas fronteiras, que Bataille deriva, então, a potência da literatura. Né? Uma dimensão, inclusive, curadora do gesto de escrever. Né? A língua como uma espécie, a literatura, melhor dizendo, como uma espécie de sonda lançada nessas regiões abissais da existência humana, né? De onde Bataille extrai materiais importantíssimos para a elaboração de seu próprio pensamento. É interessante a gente pensar, Flávio, que é justamente dessa experiência das fronteiras, né, da linguagem, que Bataille, então, irá derivar a sua concepção de sagrado. De sagrado. E aqui eu acho que a gente começa a adentrar um terreno bastante promissor aqui para a nossa prosa de hoje.
Que é o tema exatamente do nosso programa de hoje, não é? Qual que é a contribuição de Bataille para a compreensão da religião? Então, para a gente entender essa pergunta, Flávio, a gente precisa encarar dois conceitos batailianos, que é a ideia de erotismo e de transgressão. E para a gente entender esses dois conceitos, nós precisamos dar mais um passo atrás, né? E aqui eu coloco, assim, 3 linhas de força que vão nos ajudar a costurar essa rede conceitual e teórica. Eu me refiro à ideia de dispêndio, de trabalho e de interdito, tá? Então, é a partir desse tripé que se sustenta a noção de erótico, de onde eu quero tentar pensar o sagrado junto contigo e com os nossos ouvintes nos dias de hoje. Bom, a gente está pensando no erótico. O erótico, ele é a antítese de todos os gestos que competem para preservação, cuidado, conservação, salvação do ser. Ele é um gesto, o gesto erótico é um gesto desprovido de preocupação, é um gesto excessivo, destrutivo em certo sentido. É um gesto dispendioso, gratuito. Mas veja, isso não tem nada a ver com uma animalidade irracional. Pelo contrário. Por quê? Porque o erotismo para Bataille diz respeito à sexualidade dos seres de linguagem. Isso é muito legal da gente pensar. Na condição de falantes, Flávio, nós não dispomos de uma orientação natural para o nosso desejo. Ou seja, o nosso laço com o mundo, o nosso vínculo com o mundo não é um vínculo orgânico. É um vínculo racional, descritivo, consciente, é um vínculo de linguagem, é um vínculo social. Tá certo? Nesse sentido, então, erótica, ou eróticas, não é? São as formas que nós inventamos para lidar com a nossa sexualidade. Tá? É o antônimo, portanto, daquilo que converge para a preservação das formas, para os planejamentos, para o cuidado ou para o trabalho. O trabalho é o segundo pé que constitui esse tripé, não é? O que é o trabalho? O trabalho é aquilo que sustenta a frágil existência humana na Terra. Né? O trabalho é o conjunto de ações, é o coletivo de ações que regulam e mantêm o ser em forma, o ser em dia, a homogeneidade das formas, o formato das formas. O trabalho converge, né? Atua no sentido de conservação das formas. O trabalho é, portanto, o mundo dos interditos. Diz respeito ao mundo dos interditos. E aqui nós temos, então, o terceiro pé do nosso tripé para a gente tentar pensar o erotismo, né? E, falando de erotismo, a gente chega à religião. Nos aproximamos da religião, né? Que é o nosso objeto de interesse aqui. Os interditos, Flávio, em síntese, são mecanismos de cuidado diante da morte. Interdito como mecanismos de cuidado diante da morte. Pensemos, por exemplo, nos hominídeos, nos neandertais, do Paleolítico, né, que desde muito cedo, ao menos é isso que dizem os indícios, começaram a nutrir, né, um interesse bastante grande no que se refere ao cuidado dos mortos, na inumação, né, nos rituais fúnebres. Bataille vai explorar esses processos pensando mais ou menos o seguinte: a morte é algo profundamente violento. A morte de um ente do clã é algo profundamente violento. Primeiro, porque ele apaga o ser, ele retira o ser do convívio social. E segundo, porque o processo de deterioração do corpo é algo bastante violento. Então, imagine o quão traumático era a vidência de um corpo em decomposição. Né? Quer dizer, nós olhamos para a morte e a morte nos olha. Entende?
e ela opera por uma espécie de contágio. Quer dizer, será que isso vai me pegar? Será que isso vai se distribuir? Será que isso vai contagiar, contaminar os demais membros do clã? É preciso manter a morte longe. É preciso preservar o corpo. E aí Bataille vai, então, depositar suas fichas, né? É provável que é nessa relação para com a morte, nos interditos da morte, que surgem, então, os primeiros gestos relativos à religião. Né? E daí, então, é que a gente pode, então, linkar com a questão do sagrado, da religião. Esse tema da morte, ele é o ponto ali de passagem, né? A questão exatamente. Porque a religião aqui, Flávio, ela opera como uma espécie de dobra, uma dobradiça entre o interdito e a transgressão. Entre o erotismo dispendioso e a conservação das formas através do exercício do trabalho, dos projetos, dessa racionalidade dirigida, calculista. Ou seja, a religião ela funciona como uma espécie de inteligência social, certo? Que faz aí o balizamento, a regulagem entre essas duas esferas que são indivisíveis. Nós não podemos pensar uma coisa sem a outra. Né? Quer dizer, os interditos atestam a presença da nossa tendência transgressora, e a nossa tendência transgressora, enquanto seres sociais, exigem, né, os interditos. A religião ela funciona como uma espécie, então, de inteligência social voltada justamente para manobra, calibragem da tensão entre esses dois polos. Você disse no início dos problemas de Bataille com Deus. Nós estamos a 1 minuto para concluir o nosso programa, um pouquinho mais que isso, mas onde que isso que ele fala da religião, né, se relaciona, né, com esses seus problemas com Deus, como você disse? Tá, interessante. Bom, vamos lá. Bataille tem uma abordagem bastante trágica da realidade. Veja só, para ele, a religião nem sempre é religação. Há uma dimensão subterrânea, selvagem e profundamente violenta na religião. Por exemplo, os sacrifícios. Né? Por exemplo, o sagrado. Porque, veja, se a nossa condição normal atua no sentido da preservação das formas, e o sagrado é justamente a ultrapassagem desse estatuto normativo, o sagrado se apresenta invariavelmente como violência, como transgressão. Quer dizer, a gente só vai experimentar essa profundidade do ser, a fronteira do ser, quando a gente investir na direção da diluição das formas. Então, há um ônus, né, nessa disposição. Eu diria que a decepção com Deus, por parte de Bataille, ela diz muito mais respeito à leitura que este faz do cristianismo. Bataille dirá que o cristianismo seja talvez a religião menos religiosa de todas elas, porque ele lidou de maneira muito mal com essa dimensão transgressora, erótica, por assim dizer, violenta da disposição humana, né? Mas talvez isso seja um papo para um outro momento, né? E eu acho que a gente conclui por aqui, né? E muito bom, com excelente. O tema no ar. Eu acho que é uma excelente maneira da gente concluir uma conversa quando a gente deixa assim, podemos conversar mais sobre isso. Muito obrigado, Giovanni, pela sua participação aqui no Religário de hoje. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religário, Conhecimento e Religião.